O risco Brasil está no menor patamar desde junho de 2015. Ele sofreu queda de 2,8% na última quarta-feira em relação ao encerramento do mercado no dia anterior. Este risco é um conceito econômico-financeiro e que diz respeito à possibilidade de que mudanças no ambiente de negócios de um determinado país impacte negativamente nos investidores. No quadro Momento da Economia de agora, vamos entender melhor como esse indicador funciona e quais são suas causas e consequências. Por isso, vamos conversar agora ao vivo com o economista e parceiro da TV Record, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, imenso prazer. Quando a gente fala de risco Brasil, isso é o que é? Isso também, podemos falar de risco Argentina, risco Venezuela, risco Estados Unidos, risco França, quer dizer, serve para qualquer país. Exatamente. As empresas de classificação de risco e o mercado financeiro avaliam os países, né? Principalmente os países emergentes, aqueles que estão em busca de crescimento. E aí o que avalia no país? Avalia a questão do déficit fiscal, como é que está a questão fiscal no país? Como é que está a questão da turbulência política no país? E como é que está o crescimento da economia do país? Esses três indicadores são os principais que as empresas de classificação de risco e as instituições financeiras, os bancos de investimento principalmente, avaliam para dizer o seguinte: o país está legal, podemos investir no Brasil, enquanto a gente tem problemas estruturais na economia de outros países, por exemplo. Quem faz a avaliação desse risco? As empresas, existem alguns bancos de investimentos, basicamente, tanto o brasileiro quanto o banco internacional, e as empresas de classificação de risco, tanto as nacionais quanto as internacionais. Interessante é que essas avaliações, às vezes, as empresas brasileiras têm uma boa avaliação do risco Brasil, mas as americanas, às vezes, divergem. Então, esse é o mercado especulativo. Às vezes também entra no consenso, né? Às vezes acaba sendo diferença de pontuação mínima entre uma e outra e acaba beneficiando ou não beneficiando a economia, dependendo do ponto de vista. Por curiosidade, esse risco Brasil, ele só funciona externamente ou ele também se torna um risco para o empresário brasileiro, para quem está aqui com a sua empresa já instalada? Ele tem um reflexo também interno, porque é a credibilidade de você investir no próprio país. É como se você fosse analisar um seguro-proteção. Como é que está o seguro-proteção do país? Está bom para investir? Está bem classificado? Beleza, vamos investir. Não está, aí atrapalha até o mercado interno. É óbvio que a visão maior é você atrair investidores estrangeiros, né? Vamos lá, por exemplo, está tendo uma crise de juros na Europa. Isso é real. A pressão de juros muito alta na Europa. O que eles estão olhando? Para os países emergentes. Aí começa a olhar para o Brasil. O Brasil está legal, está começando a ter nota de classificação positiva, a economia está com projeção de crescimento, o déficit fiscal o governo está tratando com seriedade e a questão da turbulência política ela está sendo bem trabalhada. Então vamos investir no Brasil. O Brasil está sendo bem positivo nesse cenário porque as empresas estão começando a comprar mais títulos da atividade econômica brasileira e isso é positivo no ponto de vista de investimento externo, mas reflete no interno. O que mudou no Brasil nesses últimos meses para o risco Brasil diminuir? Confiança dos brasileiros e dos investidores. Por exemplo, quando foi agora consagrado o impeachment da Dilma, o mercado especulativo já começou a olhar para o Brasil diferente, porque já aguardava com ansiedade. E isso refletiu no mercado um resultado positivo em relação à pontuação do risco país que melhorou. E isso reflete em todo o continente, ou seja, melhora no Brasil, alguns países emergentes também têm reflexo, porque são parceiros comerciais, e acaba tendo a mesma valorização do ponto de vista de investimento. E essa avaliação continua agora com o governo Michel Temer? Continua, o país voltou a ter um pouco mais de credibilidade, as pessoas estão acreditando, os investidores estão acreditando que da forma como ele está trabalhando a questão da economia, são sinais positivos que vai trazer resultado no médio, no curto e no longo prazo. Isso é questão de credibilidade e confiança no país. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa que também contribui para essa vinda do capital externo para o Brasil, a diminuição do risco Brasil? Pressão em relação aos juros. Os juros na Europa está maior do que o nosso, por exemplo. Os investidores começam a olhar todo o continente e ver onde é que está melhor para poder comprar, para poder investir. E nesse cenário que a pressão de juros está muito alta na Europa, flexibilizou os nossos papéis. Os papéis da atividade econômica brasileira, como o mercado emergente, ficou mais favoráveis. Então, nesse cenário atualmente, enquanto crise de juros e uma pressão de juros muito forte na Europa,
facilita com que os investidores venham trazer os seus investimentos para o país. Só que isso, Antônio, isso é sazonal. Isso pode ser durante esse mês, no próximo mês, isso aí já pode ter mudanças estruturais rapidamente. A economia do mercado especulativo é muito rápido. Tá bom, a gente investe. Não tá, a gente muda. Nós estamos aí com um problema socioeconômico no Brasil. 12 milhões de trabalhadores desempregados. De que forma que a diminuição do risco Brasil pode gerar emprego? Ontem eu estava, inclusive, analisando o indicador de desemprego. Não há nenhuma perspectiva positiva, Antônio, até 2018, de o cenário de empregabilidade no país voltar a ser o que era antes, há 2 anos atrás, quando iniciou a crise. Então, quer dizer, toda vez que um país entra numa crise profunda, como nós atravessamos por esse período, o último indicador de melhoria acaba sendo o emprego. Então, a atividade começa a ser estimulada, os bancos começam a pensar em novos investimentos e aí a cadeia produtiva começa a engrenar. Lá na frente, discretamente, o resultado do emprego começa a aparecer. Eu estou dizendo de emprego formal, porque os informais, as pessoas do dia a dia se movimentam da melhor maneira possível para não ficar desempregados. Obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço, um forte abraço.